Olá pessoal, bem-vindos ao Oráculo das Sombras. Na história de hoje, vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo há alguns anos, uma experiência que transformou completamente minha percepção sobre o Halloween e que, até hoje, me faz questionar se aquilo que vivi foi apenas uma brincadeira de mau gosto ou algo muito mais sinistro e calculado. O Halloween de 2019 foi, sem dúvida alguma, a noite mais aterrorizante da minha vida. Vivo na Austrália, um país onde esse feriado não possui a mesma importância cultural que tem em lugares como os Estados Unidos ou o Canadá. Aqui, raramente recebemos mais do que 5 ou 6 grupos de crianças pedindo doces, e muitas famílias simplesmente ignoram a data por completo. Eu, no entanto, sempre fui fascinado pelo Halloween desde pequeno. Aquela atmosfera de mistério, as fantasias criativas, as histórias de terror contadas sob a luz de velas tremulantes, tudo isso me encantava de uma forma que meus pais nunca conseguiram compreender. Eles zombavam gentilmente da minha obsessão, preferindo passar a noite como qualquer outra, enquanto eu me dedicava a decorar nossa casa com o máximo de entusiasmo possível, transformando-o em um pequeno santuário das trevas por uma única noite no ano. Naquele ano específico, o Halloween caiu em uma quinta-feira, e eu havia planejado tudo meticulosamente. Passei o dia inteiro preparando a decoração, pendurando fantasmas feitos com lençóis brancos nas árvores do jardim, posicionando abóboras esculpidas em pontos estratégicos ao longo do caminho até a porta, e instalando cordões de luzes pisca-pisca laranja e roxo que criariam aquela atmosfera perfeita quando a escuridão caísse. Comprei mais de 5 quilogramas de doces variados, preparado para receber pelo menos algumas crianças, mesmo sabendo que o número seria pequeno. Mas o clima tinha outros planos. Por volta das 18 horas, nuvens pesadas e escuras começaram a se acumular no horizonte, bloqueando completamente a luz do sol poente. Em questão de minutos, uma tempestade violenta se abateu sobre nossa região. O vento uivava com uma intensidade assustadora, dobrando as árvores e arrancando folhas e galhos que voavam pelo ar como projéteis. A chuva caía em torrentes densas, transformando as ruas em pequenos rios e destruindo completamente toda a minha decoração. Os fantasmas de lençóis ficaram encharcados e caíram no chão enlameado, as abóboras tombaram e rolaram pelo gramado, e as luzes pisca-pisca piscaram algumas vezes antes de apagarem definitivamente, provavelmente danificadas pela água. Fiquei frustrado, é claro, mas não totalmente desanimado. Se nenhuma criança viria à minha porta por causa da tempestade, eu pelo menos aproveitaria a noite assistindo a um bom filme de terror. Preparei uma tigela gigante de pipoca, coloquei todos os doces que havia comprado em uma grande tigela laranja com desenhos de abóboras, deixei-a na varanda coberta caso alguma alma corajosa aparecesse, e me acomodei no sofá da sala. Apaguei todas as luzes da casa, deixando apenas o brilho fantasmagórico da televisão iluminar o ambiente, e coloquei para rodar o Invocação do Mal, um dos meus filmes favoritos. O som da chuva martelando contra as janelas e o vento assobiando pelas frestas criavam uma trilha sonora natural perfeita para a experiência. Estava completamente imerso no filme, perdido naquele universo de possessões demoníacas e investigadores paranormais, quando meu celular vibrou por volta das 19 horas e 30 minutos. Era uma mensagem no grupo do WhatsApp que eu tinha com alguns amigos próximos. A mensagem vinha de M, um dos meus melhores amigos desde o ensino médio, alguém com quem eu havia compartilhado inúmeras aventuras ao longo dos anos. A mensagem dizia: "Vi aí, galera. Que tal sairmos para pegar alguns doces como nos velhos tempos? Conheço uma casa que sempre distribui doces incríveis, mesmo com essa tempestade. Vai ser divertido." A proposta me pegou completamente de surpresa. Amy e eu tínhamos 22 anos naquela época, e fazia pelo menos uma década desde a última vez que havíamos saído para pedir doces no Halloween. Parecia uma ideia estranha, quase infantil, mas havia algo na mensagem que despertou minha curiosidade. Talvez fosse a nostalgia, ou talvez fosse simplesmente o tédio de estar sozinho em casa enquanto a tempestade destruía qualquer chance de receber visitantes. Respondi perguntando mais detalhes, e Amy mandou um endereço, dizendo que a casa ficava a aproximadamente 2 quilômetros de distância, em um bairro que eu não conhecia muito bem. Outro amigo nosso, C, também estava no grupo e topou a ideia quase imediatamente. Ele parecia tão entusiasmado quanto M, o que ajudou a me convencer. Afinal,
Se dois dos meus melhores amigos estavam dispostos a sair no meio daquela tempestade para uma aventura nostálgica, por que eu ficaria para trás? Concordei em encontrá-los diretamente no endereço que me havia fornecido. Vesti uma jaqueta impermeável, peguei minha lanterna, e saí pela porta, sendo imediatamente atingido pela força brutal da chuva e do vento. O trajeto até o local foi desconfortável. A água escorria pelo meu rosto, dificultando a visão, e eu precisava me segurar firme em postes e cercas para não ser derrubado pelas rajadas de vento que ocasionalmente atingiam velocidades que deviam ultrapassar os 60 km por hora. As ruas estavam completamente desertas, sem um único carro ou pessoa à vista, como se toda a cidade tivesse decidido se trancar em casa e esperar a tempestade passar. As luzes dos postes piscavam intermitentemente, criando sombras dançantes que brincavam com minha percepção, fazendo cada arbusto e árvore parecer uma figura agachada à espreita. Quando finalmente cheguei ao endereço, encontrei Seja esperando, encostado em um poste com o capuz da jaqueta puxado sobre a cabeça. Ele acenou para mim, e caminhamos juntos até a casa que me havia indicado. Foi nesse momento que um primeiro desconforto começou a se instalar no fundo da minha mente. A casa à nossa frente parecia completamente abandonada. Não havia uma única luz acesa em nenhuma janela, nenhuma decoração de Halloween, nenhum sinal de vida ou atividade. A pintura das paredes externas estava descascada e desbotada, e o jardim da frente estava completamente tomado por ervas daninhas que deviam ter mais de 1 metro de altura em alguns pontos. As janelas estavam cobertas por dentro com o que parecia ser papelão ou tábuas de madeira escura. "Você tem certeza que é aqui?" perguntei a C, gritando um pouco para ser ouvido sobre o barulho da tempestade. Ele olhou para o celular, conferindo o endereço, e acenou afirmativamente com a cabeça. "É o que me mandou", respondeu, sua voz também elevada. Ambos olhamos ao redor, procurando por M, mas ele não estava em lugar algum. Tentei ligar para ele, mas a chamada foi direto para a caixa postal, como se o telefone estivesse desligado ou sem bateria. Foi então que notamos a tigela. Na varanda coberta da casa, protegida da chuva, havia uma grande tigela de plástico laranja brilhante, idêntica à que eu havia deixado na minha própria varanda. Ela tinha um grande desenho de uma abóbora sorridente na frente, e dentro dela estavam dispostos alguns pirulitos, talvez uns 15 ou 20, arranjados de uma forma quase artística, em círculos concêntricos perfeitos. O contraste entre a tigela colorida e festiva e a aparência sombria e abandonada da casa era perturbador. C e eu trocamos olhares incertos. Parte de mim queria simplesmente ir embora, voltar para casa e esquecer aquela ideia toda. Mas outra parte, talvez a parte que ainda guardava um resquício daquela criança que amava a emoção do Halloween, me empurrava para a frente. "Vamos apenas pegar alguns e ir embora", sugeriu C, e eu concordei. Afinal, por que alguém deixaria doces na varanda se não quisesse que fossem pegos? Subimos os 3 degraus que levavam à varanda, nossos passos produzindo sons abafados na madeira úmida e apodrecida. O vento continuava soprando forte, fazendo as árvores próximas balançarem violentamente, e suas sombras se projetavam pela varanda como garras gigantescas se estendendo em nossa direção. Olhei ao redor mais uma vez, certificando-me de que ninguém estava observando, embora a rua estivesse completamente deserta. Rapidamente, dividimos os pirulitos entre nós, pegando cerca de metade deles e deixando o resto na tigela para não parecer que havíamos esvaziado completamente o recipiente. Assim que nos viramos para descer os degraus e sair dali, ouvimos algo que fez todo o meu corpo se congelar instantaneamente. Passos. Não os passos normais de alguém caminhando, mas passos pesados, deliberados, vindos de algum lugar atrás da casa. E então, como se tivessem se materializado do próprio ar, 2 figuras emergiram das sombras ao lado da construção. Eram 2 homens, ambos vestidos com fantasias completas de palhaço. Mas não eram fantasias engraçadas ou festivas. Eram trajes assustadores, perturbadores, o tipo de coisa que você veria em um filme de terror B. Um deles usava um macacão listrado vermelho e branco que estava rasgado e manchado com o que parecia ser lama, ou algo pior. O outro vestia um terno roxo escuro com grandes botões amarelos pendurados por fios. Seus rostos estavam cobertos com maquiagem branca borrada pela chuva, que
que escorria em listras pelas bochechas, criando padrões grotescos. Tinham sorrisos pintados de vermelho que se estendiam muito além dos limites naturais de suas bocas, subindo pelas bochechas em curvas exageradas e macabras. Mas o mais aterrorizante eram seus olhos. Não havia nenhuma emoção naqueles olhos. Nenhuma raiva, nenhuma diversão, nenhuma malícia óbvia. Apenas um vazio frio e calculista, como se estivessem nos observando da mesma forma que um predador observa a sua presa, avaliando, planejando. Era como se nos conhecessem, como se tivessem nos esperado chegar ali, e essa percepção me atingiu com a força de um soco no estômago. Por um momento que pareceu se estender por uma eternidade, simplesmente ficamos parados, olhando uns para os outros através da cortina de chuva. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo furiosamente em meus ouvidos, tão alto que tinha certeza de que eles também podiam ouvi-lo. E então, sem nenhum aviso, sem nenhuma palavra, ambos começaram a correr em nossa direção. Se soltou um grito agudo e penetrante que cortou a noite como uma lâmina, e esse som quebrou o transe em que eu estava preso. Saltamos dos degraus da varanda e começamos a correr o mais rápido que nossas pernas permitiam. A adrenalina explodiu em minhas veias como fogo líquido, e eu corria sem pensar, sem olhar para trás, com apenas um pensamento martelando em minha mente: fugir, fugir, fugir. Podia ouvir os passos pesados atrás de nós, o som das botas batendo contra o asfalto molhado, ecoando pela rua vazia. Eles não gritavam, não faziam nenhum som além de seus passos, e isso de alguma forma tornava tudo ainda mais aterrorizante. Era como se estivéssemos sendo caçados por algo que não precisava gritar ou ameaçar, porque sabia que eventualmente nos alcançaria. Corremos por ruas que eu não conhecia, virando esquinas aleatoriamente, sem nenhuma direção clara em mente além de colocar a maior distância possível entre nós e aqueles palhaços. A chuva continuava caindo implacavelmente, encharcando minhas roupas e fazendo meus pés escorregarem a cada poucos passos. Minha respiração vinha em rajadas dolorosas e queimadas, e um ponto agudo de dor começou a se formar no meu lado esquerdo, mas eu não podia parar. Não me atrevia a parar. Em um determinado momento, se tropeçou e caiu de joelhos no asfalto. Voltei correndo, peguei seu braço e o puxei para cima com uma força que eu não sabia que possuía. Olhei para trás pela primeira vez e vi as duas figuras a aproximadamente 50 metros de distância, suas silhuetas iluminadas brevemente por um raio que cortou o céu. Eles não corriam tão rápido quanto nós, mas mantinham um ritmo constante e implacável, como se soubessem que eventualmente nos cansaríamos. Continuamos correndo, atravessando jardins, pulando cercas baixas, cortando caminho por becos estreitos entre casas. Meus pulmões ardiam, meus músculos gritavam por alívio, mas o terror me mantinha em movimento. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 10 ou 15 minutos, finalmente conseguimos entrar em uma área que eu reconhecia. Estávamos a apenas alguns quarteirões da casa de M. Corremos diretamente para lá, subimos as escadas de sua varanda aos tropeços e martelamos na porta com desespero. Quando M abriu, levou alguns segundos para ele processar a visão de nós dois encharcados, suados, ofegantes e visivelmente apavorados. E então ele começou a rir. Uma risada confusa, quase nervosa, claramente sem entender o que estava acontecendo. "Que diabos aconteceu com vocês?" perguntou ele, ainda rindo enquanto nos deixava entrar. Sei e eu praticamente caímos para dentro da casa, e eu imediatamente tranquei a porta atrás de nós, mesmo sabendo que provavelmente estávamos seguros ali. Nossas mãos tremiam, e levei alguns momentos para recuperar o fôlego suficiente para falar. Entre respirações ofegantes e entrecortadas, contamos a ele toda a história. A casa abandonada, os pirulitos na tigela, os dois palhaços que apareceram do nada e nos perseguiram pelas ruas. M nos olhava com uma expressão cada vez mais confusa, sua risada gradualmente desaparecendo à medida que percebia que não estávamos brincando. "Mas eu não mandei nenhuma mensagem para vocês", disse ele, sua voz agora séria e preocupada. Ele pegou o celular do bolso para nos mostrar, mas então pausou, sua mão congelando no ar. Lentamente, ele virou os bolsos da calça do avesso. Vazios. Verificou os bolsos da jaqueta. Também vazios. "Merda", murmurou ele, passando as mãos pelo cabelo molhado.
Eu perdi meu celular mais cedo hoje. Estava procurando por ele o dia inteiro. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. C e eu nos entreolhamos, e vi meu próprio horror refletido em seus olhos. Alguém havia encontrado o telefone de M, tinha acesso às nossas conversas, conhecia nossos nomes, sabia que éramos amigos, e havia usado essas informações para nos atrair até aquela casa abandonada. A mensagem que recebemos não era de M. Era de alguém que queria que fossemos exatamente para aquele lugar, naquele momento específico. Fiquei na casa de M por mais de 1 hora, tentando processar o que havia acontecido. Consideramos ligar para a polícia, mas o que diríamos? Que fomos perseguidos por 2 homens fantasiados de palhaço depois de roubar doces de uma casa abandonada. Parecia absurdo até para mim, e eu havia vivido a experiência. Eventualmente, quando a tempestade começou a diminuir levemente, decidi que precisava ir para casa. Meus pais provavelmente estavam preocupados, já que eu havia saído há horas sem dar muitas explicações. O caminho de volta foi tenso. Cada sombra parecia esconder uma figura espreitando, cada som do vento me fazia pular de susto. Mantive a lanterna firmemente apertada em minha mão, apontando-a para todos os lugares enquanto caminhava o mais rápido possível sem correr. Quando finalmente vi minha casa à distância, senti uma onda de alívio me lavar. Mas esse alívio foi de curta duração. Quando subi os degraus da varanda para entrar em casa, algo chamou minha atenção. A tigela de doces que eu havia deixado mais cedo ainda estava lá, no mesmo lugar onde a havia colocado. Mas estava completamente vazia. Isso, por si só, não seria necessariamente alarmante. Talvez algumas crianças corajosas tivessem passado por ali durante a tempestade e pegado todos os doces. Ou talvez o vento tivesse derrubado a tigela e espalhado o conteúdo pelo chão. Mas quando me aproximei e olhei dentro da tigela, meu coração literalmente parou por um batimento. No fundo do recipiente laranja, repousando sozinho como se tivesse sido cuidadosamente colocado ali, havia um nariz de palhaço vermelho e brilhante, daqueles de borracha que você aperta e produz um som engraçado. Ele estava limpo, seco, como se tivesse sido colocado ali há poucos momentos. Minhas mãos começaram a tremer violentamente. Peguei a tigela e corri para dentro de casa, trancando a porta com tanta força que a chave quase quebrou na fechadura. Corri pela casa fechando todas as janelas, verificando todas as portas, certificando-me de que tudo estava seguro e trancado. Minha mente fervilhava com possibilidades aterrorizantes. Eles haviam me seguido até em casa? Estavam me observando enquanto eu estava assistindo ao filme? Tinham planejado tudo com antecedência? Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentado na sala com todas as luzes acesas, olhando fixamente para a porta da frente, esperando que a qualquer momento alguém tentasse entrar. Meus pais tinham ido dormir mais cedo e não faziam ideia do que estava acontecendo. Considerei acordá-los e contar tudo, mas decidi esperar até a manhã seguinte. Por volta das 3 horas da madrugada, quando eu finalmente estava começando a me acalmar um pouco, convencendo a mim mesmo de que estava seguro dentro de casa, ouvi algo que fez todo o terror retornar com força total. Um som suave, quase delicado, de algo pequeno batendo contra o vidro da janela do meu quarto no 2º andar. Toque. 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 Congelei, cada músculo do meu corpo ficando absolutamente rígido. O som veio novamente, mais insistente desta vez. Toque. 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 Eram pedrinhas. Alguém estava jogando pedrinhas na minha janela. Lentamente, forçando meus pés a se moverem contra todos os instintos de autopreservação gritando para que eu ficasse parado, subi as escadas até meu quarto. A porta estava entreaberta, e através dela eu podia ver a janela. A luz externa projetava um brilho fraco através do vidro, e eu podia ver as sombras das decorações destruídas espalhadas pelo quintal balançando ao vento. Dei mais alguns passos para dentro do quarto, meu coração martelando contra as costelas com tanta força que parecia querer escapar do meu peito. E foi então que o vi. No telhado da casa ao lado, a aproximadamente 12 metros de distância, estava uma figura. Um dos palhaços. Ele estava agachado, completamente imóvel,
me observando através da janela. Mesmo através da escuridão e da distância, eu podia sentir seus olhos vazios fixos em mim. Ficamos assim por alguns segundos, ambos completamente parados, como duas estátuas se encarando através da noite. E então ele se moveu. Lentamente, deliberadamente, ele ergueu uma mão. Nela, segurava um dos pirulitos que Sei e eu havíamos pegado da casa abandonada. O pirulito laranja e roxo refletia a luz da lua. Ele puxou o braço para trás e arremessou o pirulito em direção à minha janela. O vidro explodiu com um estrondo alto e agudo, fragmentos voando para dentro do meu quarto e espalhando-se pelo chão. O vento frio e úmido entrou pela abertura, trazendo com ele o som de uma risada. Uma risada baixa, rouca e completamente destituída de qualquer humanidade ou humor. Era o som de algo que encontrava prazer genuíno no medo que estava causando. Gritei. Não me envergonho de admitir isso. Gritei alto o suficiente para acordar meus pais, que vieram correndo para o meu quarto segundos depois. Quando chegaram, eu estava encurralado no canto mais distante da janela quebrada, apontando freneticamente para o telhado do vizinho. Mas quando olhamos juntos, não havia ninguém lá. O telhado estava vazio, apenas as telhas escuras brilhando com a umidade da chuva que finalmente havia parado. Meu pai imediatamente ligou para a polícia enquanto minha mãe tentava me acalmar. 2 policiais chegaram aproximadamente 15 minutos depois, e fizeram uma busca completa ao redor da casa e pela vizinhança. Não encontraram nada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma pegada suspeita, nenhuma evidência de que alguém tivesse estado no telhado do vizinho. Os policiais foram educados, mas claramente céticos. Um deles sugeriu que talvez um galho de árvore tivesse sido arremessado pelo vento e quebrado a janela, e que o estresse da tempestade do Halloween tivesse feito minha imaginação trabalhar em excesso. Mas eu sabia o que tinha visto. E quando os policiais finalmente foram embora, prometendo aumentar a patrulha na área, fiquei acordado pelo resto da noite, recusando-me a fechar os olhos mesmo por um segundo. Na manhã seguinte, ainda abalado e exausto, recebi uma ligação de um dos policiais que havia estado na minha casa. Sua voz estava estranhamente tensa quando ele pediu que eu e meus pais fossemos até a delegacia. Quando chegamos lá, ele nos levou para uma sala de interrogatório e nos contou algo que fez meu sangue gelar novamente. Eles haviam investigado o endereço da casa abandonada onde Sei e eu havíamos pegado os doces. Descobriram que a propriedade estava vazia há mais de 3 anos, desde que o antigo proprietário morreu sem herdeiros conhecidos. A casa estava programada para ser demolida em alguns meses. O mais perturbador, quando a polícia entrou na casa para investigar, descobriram que estava completamente vazia por dentro. Sem móveis, sem decorações, sem sinais de vida recente. O piso estava coberto por uma espessa camada de poeira que, segundo eles, indicava que ninguém havia pisado ali em meses. Exceto em um lugar específico. No meio da sala de estar vazia, havia um único conjunto de pegadas na poeira, levando do centro da sala até a porta da frente. E no exato centro da sala, onde as pegadas começavam, estava o celular de M simplesmente repousando lá, ainda com 15% de bateria. Quando M ligou para o próprio número, o telefone tocou, e ele pode recuperá-lo. Mas quando verificaram o histórico de mensagens, a conversa que supostamente ele havia tido conosco no grupo do WhatsApp não estava lá. Tinha sido completamente apagada. Não havia registro algum dela no telefone. O único motivo pelo qual Sei e eu sabíamos que ela tinha acontecido era porque ainda podíamos ver a conversa em nossos próprios telefones, mas quando tentamos abrir as mensagens antigas para mostrar à polícia, elas não carregavam mais. Apareciam como uma mensagem indisponível. Os policiais ficaram claramente confusos com toda a situação, mas sem evidências concretas de um crime além de invasão de propriedade e vandalismo, não havia muito que pudessem fazer. Tiraram nossas declarações, disseram que manteriam o caso aberto e nos aconselharam a tomar cuidado. Nos dias seguintes, tentei pesquisar mais sobre a casa abandonada. Conversei com vizinhos que moravam nas proximidades, procurei registros públicos online, tentei encontrar qualquer informação sobre o antigo proprietário. O que descobri só tornou tudo ainda mais perturbador. O homem que havia morado naquela casa era um solitário chamado Thomas Brennan.
Ele morreu em outubro de 2016, exatamente na noite de Halloween, de um ataque cardíaco. Seu corpo foi encontrado 3 semanas depois, quando os vizinhos notaram um cheiro estranho vindo da propriedade. Mas o detalhe que me deixou absolutamente gelado foi uma notícia antiga que encontrei em um jornal local digitalizado. Thomas Brennan tinha sido um artista de circo décadas atrás, antes de se aposentar e se tornar um recluso. Sua especialidade? Ele era palhaço. Até hoje, não tenho respostas definitivas sobre o que aconteceu naquela noite. Não sei quem eram aqueles 2 homens, por que nos escolheram como alvos, ou como planejaram tudo com tanto detalhe. Amy, e eu juramos nunca mais falar sobre o assunto, mas sei que todos nós ainda pensamos nisso. Eu vejo nas expressões deles quando nos encontramos, especialmente quando o Halloween se aproxima. O que me assombra mais do que qualquer outra coisa é uma pergunta simples: eles nos seguiram até em casa naquela noite, ou já sabiam onde eu morava antes mesmo de tudo começar? A segunda possibilidade, de que aquilo foi planejado com muito mais antecedência do que eu gostaria de imaginar, é muito mais aterrorizante. Agora, enquanto 2025 avança e outro Halloween se aproxima, sinto aquele velho medo retornando. Será que eles voltarão? Será que aquilo foi apenas um prelúdio de algo maior? Não sei, e essa incerteza é quase pior do que o próprio terror daquela noite. Porque enquanto eu não souber quem eles eram e o que realmente queriam, sempre haverá uma parte de mim esperando ouvir aquele som de pedrinhas batendo na janela, ou encontrar outro nariz de palhaço vermelho esperando por mim em algum lugar inesperado. Essa é minha história. Obrigado por ouvirem.